queridos alunos e professores. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Nós vamos agora verificar o número e qual é o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 38, com o objeto de conhecimento Diversidade Ambiental e as transformações nas paisagens da América Latina, com um detalhamento a produção de petróleo e gás natural no continente latino-americano, Venezuela, Brasil e Argentina, a produção de energia no continente latino-americano e os impactos ambientais e sociais. Nós teremos, então, grandes assuntos a serem abordados, principalmente dentro desses três países, Brasil, Venezuela e Argentina. Vamos lá, então, dar início à nossa aula. Muito bem, nossa aula, então, ela vai falar, como vocês estão vendo aqui, esse tema da exploração de petróleo, da exploração de gás natural. A América Latina em si, ela é uma região do mundo rica em diversos recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural. E a gente vai destacar três países, principalmente ao longo de nossa aula. Mas ainda, claro, vamos apresentar dados dos outros países da América Latina. A gente começa primeiro colocando um vídeo para vocês sobre o que é, né, e para que serve o petróleo e o gás natural. Acompanhem. No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados, o petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Muito bem, então verificamos agora o que é, como é que ele foi produzido, essa principal fonte de energia que utilizamos em nossa sociedade. Isso porque a grande parte dos produtos que consumimos e também dos combustíveis que nos movimentam, dos meios de transporte, acabam derivando principalmente do petróleo. E agora então a gente vai ver qual é a condição desse recurso e outros minerais aqui na América do Sul. Então, a América do Sul, como eu já falei, ela é rica, né, nesses tipos de recursos naturais, principalmente no petróleo e o gás natural. Esse mapa ao lado vai dar para vocês conseguirem ver esse destaque. Todos esses losangos vermelhos referem-se ao petróleo e vocês vão conseguir observar que ele está presente em toda a América do Sul. Temos aqui, ó, na costa do Brasil, aqui na questão quase toda da Argentina, o Chile, temos aqui Peru, Equador, Colômbia, a Venezuela. Então, ele está presente, este recurso, em praticamente todo o território da América do Sul. E acaba, então, que, por consequência, temos também a extração com a produção do gás natural em toda também a extensão desta parte do continente americano. E ainda esse mapa traz para vocês as principais regiões industriais, porque esses recursos minerais vão ser utilizados principalmente pelas indústrias, transformando eles em outros produtos. Tá? Então, vai ter, além do petróleo e do gás natural, a presença desses recursos como minério de ferro, manganês, o cobre, o chumbo, o zinco, o estanho, a prata,
o ouro e a bauxita vai estar presentes no subsolo da América do Sul. E essa riqueza de recursos faz com que países como Venezuela, Brasil e Argentina se destaquem, principalmente na questão de petróleo e gás natural, que são fontes importantes de energia. E aí esses outros minérios, o ferro, o cobre, a bauxita, o lítio, né, vão ser minerais essenciais para as indústrias. Então temos aí a presença dessas indústrias e também para a produção de produtos tecnológicos, como baterias e também equipamentos eletrônicos. Mas é importante colocar que apesar dessa riqueza, né, que é encontrada na parte do continente sul-americano, é um desafio para esses países conseguirem conciliar a questão da sustentabilidade, né, com a extração e a produção desses recursos. E isso porque eles são retirados da natureza. Então, eles vão modificar aquele local, o solo, o subsolo, vão transformar a questão da economia. Isso porque quem explora e produz esses recursos acaba retendo a maior parte da riqueza. Então, há uma menor distribuição de renda desses recursos e cabe a esses países utilizar essa riqueza natural também em benefício da sua população. Passamos a explorar um pouco mais do petróleo e do gás natural no Brasil, Argentina e Venezuela. Então, olha só, a gente tem que a América do Sul, como já verificamos, é um grande produtor de petróleo e gás natural. Então, sendo uma das regiões destacadas quando se fala nesses dois recursos, que são essenciais para gerar energia, para movimentar as indústrias, os meios de transportes e também impulsionar as economias nacionais. Aqui na última década, no Brasil, que eu falo, também foram descobertas na América do Sul reservas estimadas em 100 bilhões de barris de petróleo. Então, é uma quantidade muito significativa. E cerca de 80% dessas reservas foram encontradas no pré-sal brasileiro. Então, a gente tem que o Brasil vai ter essas reservas e está sendo cada vez mais exploradas no pré-sal, que é uma camada, lembrando que o pré-sal é uma camada de rochas abaixo do fundo do mar, onde há enormes quantidades de petróleo. Só nessas áreas, como eu já falei para vocês, 80% de novas reservas descobertas na América do Sul na última década. Aí a gente vem falar sobre a Venezuela, que é um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, cerca de 17,9% do total mundial. Então, aí, ó, quase 20% do petróleo no mundo está concentrado nesse país. No entanto, ele acaba enfrentando diversas dificuldades econômicas e tecnológicas para manter essa produção. Por isso, ele acaba contribuindo apenas com 2,3% da produção total desse recurso. Já a Argentina, ela também vai ter um subsolo rico em minérios e também em gás natural, né, jazidas minerais e petróleo e gás natural. Sendo que, então, isso representa quase 90%, né, da riqueza do quanto aos minérios da Argentina. No entanto, a Argentina tem uma contradição. Apesar de quase produzir 90%, ela acaba sendo necessário importar esse recurso de uma forma refinada. Ela tem, então, a extração desse material, no entanto, ela precisa vender esse produto cru e comprar esse produto refinado. E aí tem um destaque na região da Argentina, é a região da Vaca Muerta, onde há cerca de mais ou menos uma década a produção do xisto. O óleo de xisto e o gás de xisto vem crescendo nos últimos anos, né? Então está levando aí o governo argentino a investir cada vez mais em tecnologias para que se consiga extrair esse recurso natural, porque é um tipo, né, de óleo mais leve, e quanto mais leve em questão de combustível, acaba sendo mais alto o valor desse recurso, tá bom? E vamos agora verificar a produção de petróleo em geral na América do Sul. Só que a gente tem aqui um recorte do ano de 2016, então a gente está num cenário
um pouco mais antigo, né, antes da pandemia do Covid-19, que mudou muita parte da economia global. E a gente tem nessa parte aqui os principais países de petróleo, tá ok? Aqui da América do Sul, mas destacando no ano de 2016. Com destaque, como eu já falei, é a Venezuela, que ela vai possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tá? Temos o Brasil com a descoberta do pré-sal e hoje esse número é bem superior, isso porque a gente vai estar falando já da descoberta do pré-sal e também já estamos explorando esse recurso. Ainda temos países como Colômbia, Argentina, Equador e o próprio Peru. Então, diversos países vão ser destaques na produção de petróleo aqui na América do Sul. E aí vamos falar agora sobre a questão da produção do gás natural aqui na América Latina. Esse gráfico aqui ao meu lado, ele traz a informação específica dos principais países. Para ficar melhor a visualização, vamos aqui ao nosso gráfico em tela cheia. Olha só, temos então agora este gráfico, aonde ele vai colocar países, os seguintes países: a Argentina, a Bolívia, o Brasil, México, Trinidad e Tobago e Venezuela, tendo o período de 2010, tá, até 2021. A gente vai começar pelo México, que é o que está mais elevado. Então, temos aqui o México em 2010, ele tinha uma produção de gás natural superior a 50 bilhões de metros cúbicos por ano. A gente verifica que ele se mantém, né, acima dessa média. No entanto, a partir do ano de 2000, entre o ano de 2014 e 2015, essa produção começa a entrar em declínio. Vocês podem acompanhar aí. E em 2021, ela fechou com pouco menos de 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Aí vamos então agora analisar Trinidad e Tobago. Olha só, Trinidad e Tobago, ele começa aqui em 2010, com uma produção superior a 40 bilhões de metros cúbicos. Ela se mantém relativamente estável, até também o ano de 2014, o período de 2015, aonde ela começa a entrar em declínio, indo até 2016, aonde ela começa levemente a subir, até o ano de 2019, e aí então a sua produção decai até o ano de 2021, com uma produção pouco superior a 20 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Vamos agora ver então quem? A Venezuela, ela vai estar aqui. Ela começa o ano de 2010 com a produção de 30 bilhões de metros cúbicos. Ela vai ter ainda, se mantendo estável, e começa a ter uma subida no ano de 2014 até 2015, se mantém subindo até o ano de 2017, e aí 2017 acaba sendo o ano que a Venezuela vai entrar em declínio. A gente tem diversos motivos aqui que vão explicar, que a gente vai ver mais à frente, até 2020, onde ela ficou abaixo de 20 bilhões. Mas em 2021 começou a ter aí um aumento. E o Brasil? Vamos ver o nosso Brasil. O Brasil, ele tem uma produção pequena, aqui em comparação aos outros que nós já vimos, começando com 15 bilhões de metros cúbicos no ano de 2010 e vem crescendo, apenas crescendo, ele não tem ainda períodos de queda e se mantém estável desde o ano de 2019 em quase 30 bilhões de metros cúbicos. E a gente ainda tem Bolívia, que vai começar com 10 não, acho que 15, vamos aí, entre 10 a 20 bilhões de metros cúbicos, e termina também nessa mesma estimativa, então se mantendo estável. E a Argentina, que está lá em cima, ela tem quase 40 bilhões em 2010 de metros cúbicos produzidos de gás natural e termina, né, a gente pode dizer que é o país mais estável, que termina também com a mesma produção deste recurso. Na sequência, a gente vai ver a produção de petróleo e gás natural no Brasil. A gente verifica as primeiras informações de que, no ano de 2023, a produção média anual do petróleo ficou em 3,4 milhões de barris por dia. Então, o Brasil,
no ano de 2023, produziu uma grande quantidade, né? Um valor acima de 12% acima do recorde que foi observado no ano anterior, que foi o ano de 2022. Então, olha só, o Brasil ele tem se consolidado como um dos produtores de petróleo e gás natural do mundo. Com o resultado, a gente verifica justamente isso, esse crescimento a cada ano. Então, em 2023, que foi esse recorde do Brasil, uma produção de 3,4 milhões de barris por dia, é que acaba representando 12% de aumento em relação ao ano anterior, tá bom? E quando somamos, então, o petróleo e gás natural, o total chega a 4,3 bilhões. Esse valor aqui agora está se referindo tanto ao petróleo quanto ao gás natural, produzidos por dia. Então, 4,3 milhões de barris de óleo, petróleo e gás natural produzidos no Brasil por dia. E esse recorde, né, foi 11% acima do ano de 2022. Na sequência, a gente tem essa comparação dos barris, justamente para ver a produção do petróleo e a produção do gás no Brasil. Aqui em cima estamos falando do petróleo e na de baixo a questão do gás natural. Então, olha só, nesses gráficos é possível ver como a produção de gás e petróleo no Brasil vem crescendo. Vocês podem ver que o tamanho dos barris, eles estão cada vez maior. Isso acontece justamente por causa da questão do pré-sal que foi descoberto e já está sendo explorado há cerca de 12 anos aqui no Brasil, tá bom? Então, seguindo, dá para ver que entre 2019, que é esse primeiro ano aqui, e 2023, tendo esse recorte de 2023, a produção de petróleo, ela vem aumentando. Saiu de 2,7 para 3,4 milhões de barris por dia. E o gás natural também acaba tendo esse acompanhamento, né? É um crescimento estável, tá? Olha só, 2019, 123 milhões de metros cúbicos por dia, e em 2023, 150 milhões de metros cúbicos por dia. Então, a gente pode dizer que o crescimento da produção do gás natural ele está estável ao longo do tempo, enquanto a do petróleo vem crescendo exponencialmente, tá bem? Ou seja, crescendo cada vez mais. E aí a gente vai continuar explorando gráficos para ver essa produção. E a gente vai ver agora a produção em questão por ambiente. O que é esse por ambiente? A gente vai ver a produção, a exploração desse petróleo, a extração do petróleo na camada do pré-sal, na camada do pós-sal e também a extração e produção desse recurso em terra firme. A gente tem, principalmente no litoral brasileiro, a localização do pré-sal, principalmente na costa do Rio de Janeiro. Então, ali acaba se concentrando essa exploração desse recurso, que a gente verifica, olha só, em azul, tá? É a produção do Brasil no total, tá? Começando em 2013, com 2,5 milhões de barris por dia e indo até mais de 4,2 milhões de barris diários. Barris diários de todas essas camadas do ambiente, tá? Pré-sal, pós-sal e também a do terra. Já nesse que é a vermelho, que cresce, né? Somente cresce, é quando a gente está falando do pré-sal, que é o que foi descoberto e começou a sua exploração no ano de 2013 e segue crescendo até o ano de 2023. Essa em verde está fazendo referência ao pós-sal, que aí já é uma produção que acaba sendo cada vez menor, como vocês podem ver, com o declínio que vai ocorrendo na linha verde, referente à camada do pós-sal. E, por fim, tem essa linha em cinza, né, que é quase uma linha instável, que ela vai fazer referência à extração nas camadas da terra, né, no subsolo terrestre, que elas já são exploradas há muito mais tempo no nosso território brasileiro, mas estão enfrentando aí levemente decréscimo em sua produção. Para ficar mais fácil de enxergar, vamos a outro gráfico. Olha só esse gráfico, fica mais fácil da gente conseguir enxergar. Tudo em verde,
vermelho, perdão, refere-se justamente a essa produção no pré-sal. Então, quase 77% da extração do petróleo no Brasil inteiro vem dessa região localizada no pré-sal brasileiro. Depois, na sequência, 19% está no pós-sal e apenas 5%, praticamente, é ainda da produção terra, localizadas no estado, por exemplo, do Amazonas, que possui no município de Coari uma fonte de extração. A gente passa agora a verificar a produção por estado em questão de petróleo primeiro. Então, como vocês já podem ver, o estado do Rio de Janeiro, ele está em destaque. Isso porque é onde está localizada a questão do pré-sal, que é uma das reservas de petróleo que tem um destaque maior, porque ela foi recém-descoberta, então ela começou a ser explorada agora. Então acaba tendo uma importância muito maior na questão do petróleo mundial fora do Oriente Médio, aonde é a região em que maior está, onde é encontrado principalmente e explorado esse recurso. Vocês vão ver que o número nessa tabela, em relação ao estado do Rio de Janeiro, é superior, muito superior a todos os outros estados. Desde 2019, com 75%, até o ano de 2023, com mais de 85%. O próximo estado, que é o estado de São Paulo, que vem em segundo lugar, em 2019 era 10,56%. E em 2023 ela caiu para 7,35%. E essa mesma relação vocês vão encontrar nos estados de Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas, tá? Vocês vão encontrar até o Amazonas, que todos os números vão diminuindo. Né? Espírito Santo com 10,32% e acaba em 2023 com apenas 4,97%. E o Amazonas segue nisso também, com 0,67% em 2019 e em 2023 com apenas 0,36%. Então, esses estados, Amazonas, Sergipe, Alagoas e Maranhão, já tem uma produção que não interfere na questão do nosso país, porque é uma produção muito pequena, e os destaques realmente acabam ficando com Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A gente vai ver uma mudança agora na tabela, porque vamos falar do gás. Então, olha só, apesar do Rio de Janeiro se manter, né, em primeiro lugar na produção também de gás natural, há uma mudança nos outros estados. A gente vai verificar o estado do Amazonas aqui em terceiro em produção nacional, justamente por causa da produção que fica localizada na região do Urucu, no município de Coari, e vem sendo explorado desde então. Então, a gente tem aí, para entender esta tabela, que o estado do Rio de Janeiro lidera, até os dias de hoje, com mais de 70% da produção nacional do gás natural. Em sequência, o estado de São Paulo, mas é uma distância muito grande também, apenas 9,50%, 9,5% de produção. E aí o estado do Amazonas vai vir nesse destaque, só que vocês vão reparar que também a produção acaba decaindo ao longo do tempo. Começou em 12, passou a 10, se manteve em 10, mas foi caindo as porcentagens após a vírgula e finaliza em 9,54 em 2023. Então, a produção do Amazonas tem um destaque porque é o único estado da região norte que vai ter essa produção de gás natural de forma significativa, mas também é muito inferior à questão da produção aqui no estado do Rio de Janeiro, tá bom? E lembrando que a questão do gás em Urucu, ela é hoje uma das maiores reservas terrestres comprovadas no Brasil. E agora vamos ver, então, a Venezuela. A Venezuela também vai ter, como vocês já viram, a questão da produção do gás natural e do petróleo, sendo que os venezuelanos são donos da maior reserva certificada, tá bom, de petróleo do mundo, tendo então uma reserva de 302 bilhões de barris no subsolo da Venezuela. A região deles em que mais se concentra este recurso é a chamada Faixa do Orinoco, que vai produzir também a maior parte deste
recurso. A Venezuela, no ano de 2025, ela voltou a ter uma alta produção de barris diários, sendo que a questão do auge da produção da Venezuela ocorreu quando ela atingiu a 3,7 milhões de barris diários por dia. No entanto, a Venezuela acabou enfrentando diversos desafios, sendo o principal as sanções impostas pelos Estados Unidos, que fez com que essa produção decaísse para apenas 330 mil barris diários em 2019. E aí o país vem se recuperando, chegando a essa produção de 1 milhão de barris diários no ano de 2025. E ainda é importante colocar a questão do gás. Tá? São quase 5 trilhões de metros cúbicos, tá, produzidos na Venezuela, o que equivale aí a 2,6% do total global. E ainda tem a questão que ocorre entre Rússia e Ucrânia. Rússia é o país que acaba tendo a maior reserva de petróleo e gás natural, tendo um mercado muito importante na Europa, principalmente. Só que a Rússia e a Ucrânia estão em um conflito armado há algum tempo e deixou, como aí a Rússia sofrendo embargos da União Europeia, para vender justamente esse petróleo e esse gás natural que ele tem. Só que a Venezuela, mesmo com essa parcela do mercado, ainda não conseguiu voltar aos tempos em que ela conseguiria ter o mesmo bom resultado de anos atrás. Isso porque é necessário ainda uma renovação tecnológica dentro do seu território. Passamos agora a falar da Argentina em questão de gás natural e petróleo. A Argentina é um país também exportador de petróleo, ela ocupa a 39ª posição do mundo e em questão do gás natural, ela é a 20ª do mundo a produzir este recurso. Só que a gente tem um destaque que é o da controvérsia, porque apesar da Argentina estar em boas colocações em relação à extração desses recursos, é necessário ela ainda importar. Ou seja, mesmo ela sendo a 39ª no mundo a produzir o petróleo, a extrair o petróleo, ela precisa importar esse combustível para atender a sua população, porque eles têm a tecnologia de extração, mas ainda não possuem aí a tecnologia para o refino desse recurso. Então, ela vende esse material cru, bruto, e acaba importando esse material renovado. Os destaques no ano de 2023 é para a região de Chubut e Neuquén, tá? Que é onde se concentra cerca de 75% da produção de petróleo da Argentina. E a Argentina, como eu já falei para vocês, ela tem ativamente explorado o chamado gás de xisto e o óleo de xisto também, justamente na região da Vaca Muerta, da formação de Vaca Muerta. Isso leva, então, ao governo argentino a questão de investir cada vez mais nesse recurso e na exploração, da extração desse recurso, para ter, então, aí uma melhoria da economia argentina que vem enfrentando alguns desafios ao longo dos anos. Agora, na questão da América Latina em geral. É uma região que vai ter essa matriz energética mais limpa, porque apesar de ser rica, né, em questão de petróleo e gás natural, ela acaba tendo aí 25% de participação na produção de fontes renováveis, que é quase o dobro da média global. E a região, né, toda essa região da América Latina acaba tendo aí importantes potenciais, como utilização da energia da hidroeletricidade, como Itaipu, que a gente tem na Tríplice Fronteira, também Belo Monte, que a gente encontra no Brasil, a questão da energia solar, principalmente no litoral brasileiro, a energia eólica também na região do litoral brasileiro, a biomassa, né, que vai utilizar os resíduos da cana-de-açúcar e outros recursos, e pode fazer com que haja, né, uma virada na utilização das fontes de energia que os países da América Latina utilizam. Saindo, então, de um local de fontes de energias não renováveis, como petróleo e gás natural, passando, então, a utilizar essas fontes de energias renováveis, mudando aí a cara
desses países buscando a sustentabilidade. Só que, apesar de toda essa riqueza, ainda se estima que cerca de 30 milhões de latino-americanos não têm acesso à eletricidade, justamente por estarem não ter essa questão de acesso a todos, porque eles produzem, mas não distribuem para toda a sua população. Então, aí há uma necessidade de melhor distribuição desses recursos existentes. A produção e o consumo energético precisam, então, ser mais articulados, buscando atingir o quê? As políticas sustentáveis. E aí temos, então, agora justamente a matriz energética, ou seja, da onde vem principalmente a energia utilizada por esses países. Como vocês podem ver, na América Latina, 41% vem do petróleo, de seus derivados, na sequência, o gás natural. Então, duas fontes de energia que comandam, né, a utilização e o consumo são não renováveis, ou seja, são altamente poluentes, contra a biomassa, a hidroenergia, também outras fontes de energia renováveis que a gente pode utilizar na questão da América Latina. E aí eu trago para vocês, fechando a nossa aula, este mapa, que traz justamente a questão de aonde está a matriz energética desses países e também traz ainda a utilização dessas outras fontes de energia renováveis na questão da América Latina. E a gente vai entender que apesar do petróleo e do gás natural em amarelo e em rosa se destacarem, a gente vê o azul. Essa cor azul se refere justamente à hidroeletricidade, tá bom? Ou seja, a utilização da água, principalmente já que temos esse recurso também em abundância no nosso território latino-americano. Bom, por aqui então encerro a nossa aula e até a próxima.